Edivânia, ela que é a nutricionista, que vai falar daqueles alimentos que a gente acha que são super saudáveis, só que não. A gente acha que está acertando, está fazendo tudo errado. Não é mesmo, querida? Exatamente. Edivânia Soares, que prazer te receber. Muito obrigada. Sempre linda. Obrigada. Sempre linda. A gente acha que está certo, mas não. E aí continua fazendo errado. Exatamente. As escolhas, eu acho que elas têm que ser muito bem planejadas. Porque se a gente for pegar o hábito alimentar do dia a dia, a industrialização ela entra muito forte. Então dá para poder ter escolhas mais saudáveis, né? Entrando numa prática de uma alimentação saudável aí. Então é só saber escolher, planejar para poder ter um rendimento mais certinho. Ó, eu bati o olho aqui rapidamente. Aliás, várias coisas. Agora, tudo que... Por exemplo, uma torradinha, uma bolachinha de água e sal. Não é alimento saudável? Então, não. Mentira, Edivânia. Além do excesso de sódio, ele acaba tendo gordura vegetal. E a gordura vegetal vai formar gordura trans que pode aumentar o colesterol. Então, não é um alimento indicado para o dia a dia. Quantas vezes a gente come só uma torradinha porque acha que... Então, até mesmo se a gente for pensar em pães integrais. O pão, necessariamente, a gente tem que olhar a rotulagem. Então, dentro do pão integral, olhar o primeiro ingrediente tem que ser pão integral, o segundo ingrediente, uma farinha, cereais integrais. Tem que ler o rótulo. Exato. A rotulagem nutricional, ela veio justamente para facilitar e nos orientar para consumir alimentos mais saudáveis. E sempre observar a isenção da gordura vegetal nesses dois alimentos. Então, gordura vegetal não é legal. Não. E o segundo ingrediente, ele não pode ser o açúcar, porque a gente acaba consumindo muito mais açúcar do que o necessário. Então, Edivânia, a ordem, porque os ingredientes são desse tamanhozinho, né? Exatamente, Tem que parar, tem que se atentar. Pôr os óculos, a ordem que os componentes aparecem é muito importante. Exato. O primeiro ingrediente é sempre o que tem maior quantidade. Tá. Aí o segundo ingrediente tem uma quantidade menor e assim vai, sempre em ordem decrescente. Então, o segundo ingrediente não pode ser açúcar nem sal. Sal, gordura vegetal. Gordura vegetal. Então, esses ingredientes tem que dar uma atenção nele aí. Tá. E esse biscoitinho aqui, que eu não sei nem como fala sem falar marca, a de amido? Então, o amido de milho, ele é transgênico, a grande maioria. Então, a gente tem que se atentar também nos alimentos transgênicos. E observando também que para fazer um biscoito, a gordura, para dar essa consistência do crocante, é a gordura vegetal. A gordura vegetal é que é o... Exato. E antigamente se usava muito biscoito de água e sal, biscoito de maisena. Quando lanche das crianças. Exato. E quando tipo, soltou o intestino, né? Consome. Não, ele vai piorar. Além da gordura, porque o excesso de gordura ele vai aumentar. Então, assim, evitando... Piora. Exatamente. E qual o problema com... Esse aqui é cereal? Então, os cereais, a gente tem que dar preferência sempre para os in naturas. Então, uma aveia, um amaranto, uma chia, uma semente de linhaça, uma farinha de linhaça. Ao invés desse açucarado. Ao invés desses. Independente da consistência, da marca, ele sempre vai ter um pouco de açúcar. E aí esse açúcar não é tão interessante. É bom a gente dar uma evitada aí. Tá. Temos mais alimentos, mas temos perguntas também do pessoal de casa. Vamos intercalar? Vamos. Porque aí, né, todo mundo fica com as suas necessidades atendidas. Vamos lá. Primeira pergunta da Cassandra. Costumo comer todos os dias pão de forma integral com grãos. Esse tipo de alimento é realmente bom para a dieta ou não faz diferença? E eu emendo, ou faz mal? Então, faz mal. O pão integral, se tiver no seu primeiro ou segundo ingrediente cereais integrais, e não sendo assim um arroz, né? Porque às vezes ele tem o flocos de arroz. Então assim, ser uma aveia, uma chia é interessante. Tá. Mas tem que observar a isenção de açúcar. Por isso que hoje a prática de preparar o seu alimento em casa, ganha força. Exatamente. Todo mundo fala comida de verdade, então justamente para ter uma prática mais saudável e não ter esse excesso de conservantes e excesso de sal também na alimentação. Então, a pergunta da Cassandra, esse tipo de alimento é realmente bom para a dieta ou não faz diferença? Faz diferença. Não faz, exatamente. Exatamente, precisa se atentar aí, porque se você pensar todo dia uma fatia e for um pão integral, que você pega na rotulagem, tá lá, pão de forma integral, mas que na composição não tem uma quantidade de cereal integral que a gente precisa. Vai fazer mal. Exatamente. Tá. Mais uma pergunta. Lívia. Pela facilidade, quando está frio, faço sopas instantâneas. Elas também fazem parte dos falsos saudáveis. Adorei, Lívia. Exatamente, Lívia. Porque assim, se a gente faz,
Não é saudável, porque tem muito sódio. Então, ele é prático. Hoje é gostoso. Então, assim, pela praticidade, pelo sabor, você consome, mas ele tem o excesso de gordura e excesso de sódio. E muito sódio na alimentação, você vai precisar consumir muito mais água para poder fazer esse processo depurativo. É verdade, dá uma sede. Exato. Então, existem marcas hoje no mercado que não estão colocando esse excesso de sódio, mas precisa se atentar à rotulagem para não ter a gordura e tá com o sódio certinho. Tá. O que é isso? É peito de peru? Exato. Não é saudável o peito de peru? Então, é um embutido. Então, por mais que seja light, tem o excesso de sódio e tem o excesso de gordura nele. Porque assim, para realçar o sabor, a gente precisa da gordura. E para conservar esse embutido, precisa do sódio. Então, são duas combinações que numa prática de uma alimentação saudável, a gente não pode colocar também todos os dias. Então, o lanche clássico, uma torradinha com uma fatia de peito de peru e queijo branco. Tudo errado. Tudo errado. Tudo? Nem o queijo branco, Então, Divânia? o queijo branco até dá para poder incluir, né? E o pão integral, se não tiver o excesso de açúcar, excesso de sódio, também daria. Mas não para ser uma coisa rotineira todos os dias. Que coisa. Porque o interessante de uma alimentação saudável, Regina, é a gente sempre diversificar. Colocando vários alimentos, variar e porcionar isso de uma forma mais descontraída durante o dia, vai fazer com que você consuma mais nutrientes e o consumo nutricional, ele tem sinergismo, uma vitamina com outra. Então, se a gente pega tudo industrializado, qual que é a vitamina e mineral que a gente está consumindo? Verdade. É baixo, então tem que se atentar a isso sim. O que é isso? Então, é o requeijão. Requeijão. Não que ele, assim, seja extremamente nocivo, ele e o cottage, né, que a gente faz. É light, poderia, mas é uma gordura. Então é interessante dar preferência para a ricota, que a ricota é feita com base no soro do leite. Então, nutricionalmente, além de ser melhor, ele tem mais o cálcio, mais proteína, não tem tanta gordura. Por isso que ele até tem uma textura diferente, né, a ricota, mas ele acaba sendo mais saudável. A ricota. A ricota. Mas e a cremosidade? O gostoso do dia a dia que a gente precisa. Não, de vez em quando... Isso que eu ia falar, de vez em quando pode? De vez em quando todos esses alimentos podem ser inclusos na alimentação, para a gente não ficar também naquela limitação. Pois é, menina. Mas eu acho que tem que dar uma evitada nisso sim, colocando mais alimentos naturais, para ter mais saudabilidade, organizando isso. E é legal você desmistificar, porque a gente vai assimilando, né, o conteúdo na hora de escolher, já vai priorizando os Exato. Então você vai pegar tipo um biscoito água e sal. Você tem hoje marcas no mercado integral. Então assim, eu tô com 4 marcas. Vamos olhar a rotulagem nutricional, vamos se atentar. Né? Tem uma ricota, tem um cottage e tem um requeijão. Vamos olhar o rótulo nutricional. Qual que tem mais proteína e qual que tem menos sódio? Então, normalmente o que tem mais proteína e menos sódio custa um pouco mais caro. Vale esse investimento? Então, se for uma coisa do dia a dia, vale. Sim. Tá. Exato. Boa, Edvânia. Mais uma pergunta sobre falsos alimentos saudáveis. Bruna, aqueles molhos prontos que vêm quando compramos uma salada, podem ser usados sem culpa? Bruna, adorei, Bruna. Vamos lá. Na verdade, eles não podem ser consumidos sem culpa. Muito pelo contrário, com muita culpa aí. Por quê, Divânia? Porque ele acaba tendo muito sódio, ele tem realçador de sabor. Então é muito melhor você colocar um azeite, que tem uma ação anti-inflamatória, um limão, um vinagre até mesmo. Colocando os temperos de ervas aromáticas, um tomilho, um orégano, que fica super saboroso. Desses molhos eu já me desapeguei. Eu então acho nada como um limãozinho, igual era quando a gente era criança, Exatamente. Né? Limãozinho, azeite, nem sal eu coloco. E a questão de hábito, porque assim, a partir do momento que você coloca que é uma restrição, isso vai ficando uma obrigação e fica insustentável. Concordo plenamente. Então, quando você coloca isso como um hábito saudável, vira um estilo de vida. Então, quando vem um molhinho lá na salada, você acaba descartando e você faz a opção pela salada e pelo azeite e as ervas aromáticas. Mas a culpa é uma coisa que persegue a gente, né? Que eu fico com culpa de jogar fora o sachê, mas aí eu jogo. Porque eu acho desperdício, mas... Não, e a gente quando tem eu posso escolher, eu peço para não colocar. Exato. E aí tem aquela coisa, né? Um desperdício, sim. Mas eu acho que se a gente fizer a rejeição, a industrialização vai começar a mudar. Verdade. Assim como várias empresas já mudaram rotulagens nutricionais, estão tentando trazer alimentos mais saudáveis, justamente para ficar prático para o dia a dia. Perfeito. E se você acaba consumindo, você está favorecendo isso, né? Então eu acho que a rejeição tem que acontecer sim.
Temos aqui outros, tem barrinha de cereal, ela já vai falar sobre a barrinha de cereal, o suco energético adoçante. Exato. Vamos falar sobre esses alimentos e tem mais umas perguntas. Não são nada saudáveis? Nada. Nada saudáveis? Nada. Os edulcorantes, eles estão presentes em vários alimentos. É isso. E aí o que acontece? Se a gente acaba consumindo os edulcorantes, o estímulo doce na boca vai fazer com que o pâncreas produza mais insulina. A insulina vai fazer com que você tenha mais vontade de consumir alimentos doces. Então, e fica num ciclo vicioso. Exatamente. Então, o ideal é a gente sempre retirar esses alimentos com excesso de edulcorantes para ter uma prática do menos doce, para não ser uma coisa de um hábito. Foi o que você estava falando na nossa conversa, é se reeducar mesmo para mudar a as papilas. Exato. Se a gente começa a mudar as papilas gustativas, automaticamente você vai ter mais apetite por alimentos neutros, azedos, amargos, e isso vai fazer com que você consuma mais fruta, legumes e verdura, fica mais saudável. E os iogurtes, Edivânia? Tem que tomar cuidado com açúcares que estão presentes nele. Fora a questão do açúcar, a gente tem que tomar cuidado também com o excesso de carboidrato. Então, o excesso de carboidrato nele, que é um açúcar, vai fazer com que ele não seja um alimento tão prático, usando mais outros iogurtes com mais proteína. Mas, por exemplo, um iogurte natural. Então, se pegar um iogurte natural, perfeito. Aí o problema são os com sabor. Exato, porque você pega um iogurte natural para só tá proteína. Tá. Aí só tem a proteína, você pode colocar um cereal, você pode acrescentar uma fruta. Se você até puro, acho que até puro, exatamente. Mas assim, você pode diversificar. Não fica só aquele iogurte com aquele sabor, tá? Barrinha de cereal, dizem que é tão saudável. Como uma barrinha de cereal? Então, aí a barrinha de cereal acaba tendo muito açúcar e a gente tem que dar... E tem a gordura vegetal em algumas, tem chocolate. Então, a gente precisa colocar nas barrinhas de cereais aveia, semente de chia, semente de linhaça, usar o óleo de coco, deixar mais saudável mesmo. Então, por isso que muitas pessoas fazem a própria barrinha. Exato. Cresceu muito essa coisa de preparar a sua própria barrinha. Você escolhe. Exato. Você escolhe o que você está consumindo, pode colocar frutas secas, entre outras coisas. Por exemplo, esse suco, néctar de tangerina, sem açúcar. Então, geralmente, os sucos sem açúcares vão ter edulcorantes. Ah, tá. E aí, se não tiver o açúcar, ele vai ter o concentrado da fruta. Que é pior. Que acaba elevando muito a carga glicêmica dentro do corpo. Então, é bom a gente ter um equilíbrio. Então a gente precisa saber ler, hein? Exato. Exemplo, o rótulo. Sem adição de... sem adição de suco de maçã. Ah, tá. Sem adição de suco de maçã. E por que faz diferença? A maçã, a gente tem a pectina, que é uma fibra dela que a gente usa para adoçar. Ah, tá. Então, existe hoje geleias que são feitas com a base da maçã. Para poder adoçar aí diferente. Vamos continuar com as perguntas do pessoal de casa. Priscila, açaí realmente é um alimento que faz bem para a nossa saúde? Então, o açaí, Priscila, a gente precisa sempre pensar que ele tem que estar puro. O açaí, ele é rico em antocianida. Antocianida é um anti-inflamatório da classe dos flavonoides. Isso tudo é bom. Tudo é ótimo. Pele, unha, cabelo, vai ser um ótimo alimento. Mas a gente precisa se atentar porque ele vai ter o xarope de glicose, que é um açúcar. Então, a gente acaba consumindo um açaí com xarope de glicose, acaba consumindo um açaí com granola, com excesso de frutas. Aí não. Se você pegar o puro açaí e bater com um suco, fazer isso de uma vitamina, perfeito. Tá. Mas você não pode deixar isso solto. Então, aí não é o açaí, é o que acompanha o açaí. Exato. Porque o açaí, ele tem um residual amargo, né? A própria fruta. E aí, hoje no mercado, a gente tem tudo com xarope. Então, esses xaropes que são nocivos. Exato. Te convido para participar da nossa pauta com o Dr. Eliano Pellini. Não sei se você tem disponibilidade. Não, vamos. Muito obrigada pelo sobre higiene, sobre as nossas partes íntimas. Tá ótimo. Muito obrigada. Mas eu já vou dar o seu serviço. A doutora Edivânia Soares é nutricionista clínica e esportiva. O site da doutora Edivânia, é Estima Nutricão, de nutrição, só que sem o cedilho e o tio. estimanutricão.com.br. E o Instagram da doutora Edivânia é Edivânia Nutri. Edivânia com demudo. Edivânia Nutri. Então até daqui a pouco. Até mais. Muito obrigada, viu? Obrigada. Desculpa você, que eu fico indignada porque eu não me conformo que aquela
inofensiva, só que não, torradinha com queijo branco e peito de peru não tem nada de inofensivo. A gente precisa se atentar, porque não pode ser pro dia a dia, né? Então, é ofensivo sim, se for uma prática diária. Tem que se atentar. Muito obrigada. Imagina, obrigada daqui a pouco nos encontramos, então, com a doutora Eliana.